Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Boa noite. Ai, que saudade doce. Boa noite. Boa noite. Ajuda aí, Eugênia Vilinha. Ajuda aí, Geraldinho. Ei, gente, boa noite. Ajuda aí, mestre. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de boa beijo. noite, Ai, que gente. saudade sem Bem-vindos. fim. Tô aguardando a Bia. Boa noite, bem-vindos. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Boa noite. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Boa noite, gente. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta. Boa noite, gente. Deixa eu ver se eu pego a Bia aqui. Pronto. Gente, boa noite. Vou tirar esses coraçõezinhos que foi só para receber vocês. Ei, Bia! Oi, tudo bem? Eu tô e você. Graças a Deus, tudo ótimo. Eu falei que eu ponho aqueles filtros, põe coraçãozinho e tal, mas já me falaram que isso na live fica ruim, né? Aí eu tiro depois, só para É porque atrapalha de ver, né? Eu acho que atrapalha de... Tira o foco. o foco, e atrapalha também. Tô colocando modo avião aqui no meu celular. Então, Ah, toquei a música para você, porque é uma música da nossa época. é mesmo, né, Raquel? Nossa, total da nossa época, né? Não é? Então, Muito bom. muito bom, né? Então, gente, eu queria. Eu reencontrei a Bia aqui no digital, né? Vou falar um pouquinho da gente, né, Bia? Uhum. E eu reencontrei a Bia aqui no digital. Acho que a gente sim reencontrou, porque eu acho que eu vi uma live dela, ela viu uma minha, de repente eu vi que era a Bia que estava lá, ela viu que era eu. E foi muito, muito bom, muito prazeroso, né? A gente rever, né? Que momento, né? Para rever. E a nossa. Ah, A Adriana Zacariotto, que faz o reiki lá comigo toda noite, ela está desde o começo com a gente. Ela fala que a distância nos uniu. E, de fato, Raquel, pessoas que eu não via há tanto tempo, eu agora estou reencontrando. E eu te vi primeiro, acho que foi numa live da Adriana Bagno. Bagno, foi. Ah, foi mesmo. Foi. E Foi aí eu lá vi que a gente se encontrou. e aí eu vi que você estava fazendo a live também, né? Mas a nossa Foi. história é muito antiga, assim, e é muito interessante, né, Bia? Porque a gente se conheceu por amigos em comum, né? E a gente Uhum. saí, teve uma afinidade super grande, a gente viajava muito, aquela turma super gostoso, para os lugares mais É. gostosos, cachoeira e tal, umas coisas assim, né, Bia? Ouro Preto. Ouro Preto. E aí a gente descobriu que os nossos pais eram muito amigos há muitos anos. A gente não lembrava disso, né? Não sabia, né? Ai, a gente não sabia. Mamãe tá até aqui na live, viu, Bia? Ah, ela tá aí? Ai, dá um beijo nela. Que bom. E aí a gente Virgínia, um descobriu. beijo, viu? Ela, logo no início ela entrou, eu vi que ela entrou. E aí a Ah, gente descobriu, né, mais essa afinidade dos pais, né? Eu falei, foi. demais. Como é que pode, né, Bia? É.
É Muito. verdade. E lá nos idos lá de 1990, né? No século passado, É mesmo, foi mesmo, por aí, século passado mesmo. quando a gente estava iniciando esses trabalhos terapêuticos, né? Você iniciando, eu também, enfim, muito legal. Naquela época nem era terapêutico ainda, né? Eu fui estudar o tarô porque me interessava, eu sempre gostei e tudo, e comecei a estudar o tarô, né? E você foi minha cobaia. Eu lembro que várias vezes eu te usei de cobaia no tarô, né? E eu adorei, né? Foi muito legal, né? E aí, É. Bia, eu queria que você apresentasse aí, porque a Bia, primeiro, antes dela se apresentar, só vou falar que a Bia tem todos os dias. Você começou na pandemia, né, Bia? Comecei Nesse dia momento, 29 de março. Foi. 29 de março. Todos os dias, 18 horas, a Bia faz 18 e reiki. 10. E é 18h10, né? 18h10. Ela faz o reiki. E é delicioso, assim. Eu também amo. Hoje foi uma música xamânica, né? Você usa golfinho, você usa passarinho, hoje foi xamânica. Adorei também, que eu adoro. Você já pegou algum dia que eu toquei tambor? Sabe o nosso tambor que nós fizemos lá na Magui? De Sei. vez em quando eu toco ele, eu acompanho essa música xamânica tocando ele. De vez em quando, o dia que eu for tocar, eu vou te falar. Então, não vi não, mas o meu tá aqui, ó, do ladinho. Pois é. É. Porque eu toco ele também, de vez em quando, não toco ele. Ele tá aqui no meu lugar de conexão aqui, né? E então é um trabalho muito gostoso, gente. Então, quem tá naquele dia assim difícil, ou todos os dias, não precisa estar num dia difícil também, não. E é maravilhoso, viu, o reiki com a Bia. E eu venho aqui para esse meu cantinho, apago as luzes aqui. Às vezes o pessoal tá ali conversando, eu nem vejo, fico quietinho aqui, coloco fone de ouvido, que aí não me atrapalha o resto, né? Eu falo que o ouvido é um achado que a gente fica conectado, né? Mesmo que o entorno está mais movimentado. Nossa, muito bom, maravilhoso. Bia, muito obrigado pela generosidade, muito obrigado pela dedicação, por tanto amor, porque a gente sabe que reiki é puro amor, e é o que a gente está precisando. É puro amor. É puro amor. Isso é tão bom, Raquel, você não faz ideia, o tanto que está me fazendo bem, sabe? Eu acho que, como diz o Tadashi, a cura é um caminho de mão dupla, né? Então, tudo que a gente mexe com cura, a gente está se curando também, né? Então, nossa, para mim está sendo um prazer, que você não faz ideia fazer isso. E hoje nós já estamos completando, eu acho que hoje, quer ver? Tem a impressão que hoje, eu estava anotando aqui, gente, 9, 110, 111... 111 dias consecutivos, sem faltar nenhum dia. Você ficou gripadinha, tadinha, e mesmo assim ela estava lá. Semana passada eu fiquei ruim de gripe, sabe? Mas porque me faz bem, sabe? A sensação que eu tenho que quando eu estou canalizando o reiki, eu recebo também muito, sabe? Nossa, é muito bom, muito bom. Ô, Bia, mas é porque assim, o pessoal fala muito em cocriar hoje, né? Mas falar que para a gente receber, a gente tem que compartilhar. Sem dúvida. Se a gente não dá, a gente não recebe. Então não adianta só ficar lá. Eu quero isso, eu quero aquilo, focalizar. Olha, é daqui, se não compartilhar. É verdade. É verdade. É dando que se recebe, né? Já diz a oração de São Francisco, né? Exatamente. Ô, Bia, e eu queria que você se apresentasse, porque você também trabalha com outras coisas além do reiki, né? Eu trabalho com reiki, com enneagrama e com o tarô mitológico, que é o tarô, o meu foco do tarô é no autoconhecimento, porque a coisa mais importante para mim na minha vida é o autoconhecimento, sabe, Raquel? Então, assim, tudo que eu posso fazer para me conhecer, sabe? Para eu descobrir a pessoa que eu sou de fato, não a pessoa que eu me... A pessoa que o meu ego acabou criando, sabe? Para eu descobrir a minha essência, para eu entrar em contato com a minha essência, eu adoro. Eu faço, eu busco, eu já fiz tudo quanto é tipo de terapia, que você pensar, sabe? E o enneagrama, a constelação eu amo. Agora até vou te contar que eu estou fazendo toda terça-feira um curso de constelação do Andrei Moreira.
Ah, Não sei. é, não é a formação para ser constelador, é para compreender a constelação. E eu Isso. estou fazendo, estou amando, e depois eu quero até falar com você, você dá a formação que eu quero fazer. Depois eu quero fazer, tá? Depois nós precisamos conversar. Vamos conversar. Eu sou professora de constelação, mas eu não tenho a minha formação. Eu dou aula na PUC, no Direito Sistêmico, e dou aula no Imensa Vida. Ah, Mas eu não tenho a minha formação, só a minha, né? Eu amo ah, também. O Andrei, nós já encontramos em vários lugares, assim, no mundo, ah, juntos. Ele é muito... ah. Mas Muito bom, estou amando. eu acho que isso que você falou de autoconhecimento, que tanto o tarô quanto o enneagrama trazem bastante, né, Hum? também, né? Eu também acho fundamental. Eu vejo também a constelação como um momento também de autoconhecimento, sabe? É, é, Sem... e eu estou trabalhando intensamente agora com relacionamento afetivo. Eu tenho trabalhado com o que chega muito para mim. Eu estou no Aham. curso e tem um outro que está chegando, muitas questões, um outro tema que eu ainda estou desenvolvendo. E aí eu resolvi fazer um curso, porque eu vi que as pessoas estão precisando de mais. Então, o curso tem Aham. meditação, é tipo o que o Andrei faz, porém ele Hum. é voltado para o relacionamento amoroso. E a primeira Aham. coisa que eu falo no curso, e a primeira etapa do curso, é exatamente a gente olhar para a gente. É o autoconhecimento, porque não tem para qualquer tipo de coisa, é a gente se conhecer. A gente saber o que a gente quer, o que a gente não quer, o nosso limite, mas é o verdadeiro, não é o que o ego fala, igual você está falando. E Aham. aí, eu quis te chamar, Bia, porque eu acho que o Enneagrama é maravilhoso para o autoconhecimento, né? Para mim, Eu queria não, até falar, gente, quem quiser acompanhar a Bia, aqui em cima fica o meu nome e o dela. Se clicar no nome dela, abre direto no Instagram. É só seguir ela lá e às 18h10 é só ir lá para ver, para clicar no Reiki, né? E quem tiver é, interessado no curso também, vai lá no meu nome, clica lá, vai abrir na bio, que é aquele negocinho que fala lá, tem um tal de Linktree e tem um workshop gratuito que saiu ontem e vai chegar um outro. E esse primeiro é exatamente esse lugar aí da gente encontrar com a gente mesmo. Né? Agora vou passar a bola, Bia, que eu quero que você fale de enneagrama para falar para gente, falar sobre essas personalidades aí, relacionamento e tal. pois é. O Eneagrama, eu fiz o Eneagrama em 1993. E de lá para cá, nunca mais parei de estudar o Eneagrama, porque o Eneagrama, para mim, foi um caminho muito reto para dentro de mim, sabe? O Eneagrama ele é um mapa, e como todo mapa, ele te mostra um caminho, né? Então, para mim, o Eneagrama foi tão bom, Raquel, tão bom, que eu me apaixonei. Todo mundo fala, ai, quando você fala do Eneagrama, seu olho brilha. Brilha, porque eu amo o Eneagrama. Eu amo, e o Eneagrama foi o caminho que eu encontrei para me reencontrar e para me encontrar com as pessoas que eu convivo, sabe? Foi a forma de me conhecer mais eficaz que eu encontrei na minha vida, sabe? Então, assim, por isso eu gosto muito do Eneagrama. E eu estudo o Eneagrama desde 93. E o Eneagrama, para quem não sabe, para quem não conhece, porque uma coisa que eu acho muito importante Eu não sei. falar... Peraí, Bia, você sabe como é que tira os escritos aqui? Porque aí a gente tira para você mostrar. Tá. Mas é aqui comentários aqui? Deixa eu ver. Nos comentários tem 3 Pronto. pontinhos. Aí você desativa. Isso. Então, gente, eu desativei os comentários. Vou deixar a Bia explicar que ela vai mostrar a coisa ali. Depois eu vou ativar de novo para quem tiver pergunta e tal. Então, quem tiver pergunta, não faz agora não, que a gente não está vendo. Faz depois, tá? Depois. Tá. Uma coisa que é muito importante para começar o Eneagrama, o estudo do Eneagrama, falar sobre o Eneagrama, é que a gente precisa de ter muito respeito ao lidar com o Eneagrama, porque o Eneagrama é fascinante. A gente fica louca para todo mundo fazer, louca para classificar todo mundo, mas a ideia não é a classificação. A ideia é o autoconhecimento. Então, chama autoconhecimento porque eu é que vou me classificar.
sabe? Eu acho de um desrespeito enorme as pessoas que ficam falando, ah, você é tipo tal, você é tipo tal, você é tipo tal. Porque, na realidade, a gente está lidando com a ferida, com a dor da gente, a dor mais profunda, que a gente criou esse ego para encobrir essa dor, sabe? Eu trabalho com o Enneagrama, assim, com muito respeito, sabe? Com muito cuidado com as pessoas, porque é um caminho, como dizia o Cláudio Naranjo foi um psiquiatra chileno que colocou o Enneagrama nessa forma que a gente estuda. E ele sempre falou isso, o estudo do Enneagrama é um caminho para corajosos, porque a gente vai se deparar com tudo que a gente escondeu da gente mesmo. A gente vai desconstruir aquela imagem que a gente fez da gente, sabe? E a gente vai se deparar, vai se encontrar cara a cara com a gente mesmo, sabe? Não tem jeito de fugir, não. O Enneagrama é curto e grosso, sabe assim? Então, assim, eu acho que tem que ser feito com muito cuidado, com muito respeito pela dor de cada um, pela dificuldade de cada um, e inclusive pela opção de cada um de não querer se ver naquele momento, sabe? Porque Sim. o Enneagrama tem muitas pessoas se localizam nos tipos, em tipos que não são de fato o tipo delas. Porque uma coisa que é importantíssimo falar, que a gente não pode olhar as atitudes humanas, porque as atitudes humanas são as mesmas. Então, quando as pessoas começam a estudar Enneagrama, falam, ah, mas eu sou assim também, ah, mas eu sou assim também. Porque se a gente pegar as atitudes, a gente não vai sair do lugar. O Cláudio Naranjo sempre dava um exemplo, ele falava, imagina uma árvore num gramado. Você vê 9 pessoas, porque são 9 tipos, que chama Enneagrama, porque é uma figura de 9 pontas. Você vê 9 pessoas, uma de cada um dos tipos, correndo e subindo naquela árvore no meio daquele gramado. As 9 pessoas estão subindo na árvore, não estão? É a mesma coisa. Mas se você for perguntar para cada pessoa por que ela subiu na árvore, você vai ver que a motivação de cada uma foi uma. Uma subiu porque ia ajudar quem estava lá em cima a descer. A outra subiu porque, sei lá, achei que tinha alguma coisa correndo aqui atrás. Todo mundo saiu correndo, eu saí correndo também. O outro subiu para ensinar para as pessoas como se sobe direito numa árvore, sabe? O outro subiu porque ele é competitivo, porque ele gosta de estar sempre em primeiro lugar, ele queria chegar no lugar mais alto da árvore. Então, todo mundo subiu na árvore, mas cada um subiu com uma motivação diferente. Então, para a gente se encontrar no Enneagrama, a gente precisa estar focado na nossa motivação. O que motiva a nossa ação, tá? O Enneagrama, gente, para quem não conhece, é essa figura de 9 pontas, tá? Chama Enneagrama exatamente porque Ennea é 9 em grego, tá? E vocês podem ver aqui que a gente chama de ego, tá? No Enneagrama, são 9 tipos. Tá? Nesse círculo. O círculo envolve o símbolo do Enneagrama, tá? E são os 7 pecados capitais, mais o medo e a vaidade. Só que não tem nenhuma conotação religiosa. Pecado em grego significa desvio. Então, o que acontece? É aonde eu me desviei da minha essência, aonde eu me desviei de quem eu sou, de fato. E construir esse ego, essa estrutura mental que aprisionou a minha essência. Tá? E eu fiquei prisioneira e eu fiquei reagindo sempre da mesma forma. A gente constrói esse ego, gente, na infância. Então, a gente hoje é adulto, uma mulher velha aqui de 60 anos de idade, cabelo branco, que age como uma criança de 6, se não tiver o autoconhecimento, tá? Porque a gente ficou prisioneira daquela atitude que funcionou para eu receber um pouquinho de amor quando eu era criança, tá? Então é pecado no sentido de desvio. O que aconteceu quando eu era criança, que eu me desviei da minha essência para eu me adaptar na minha casa de infância, para eu me adaptar aonde eu vivia, tá?
O eneagrama é um retrato do ser humano, tá? Como todo ser humano, ele tem 3 centros. Eu não vou falar de cada tipo porque não dá tempo. O tempo é curto, né? Para a gente poder chegar no relacionamento. Então, eu vou falar dos centros, tá? Porque como todo ser humano, o eneagrama tem um centro intelectual, um centro emocional e um centro de ação, um centro instintivo, que é um centro prático, tá? Igualzinho todo ser humano. O que significa isso? Que tem pessoas que desenvolvem uma estrutura egóica focada na ação, na prática. Então, são pessoas que estão sempre fazendo, sabe? São pessoas que tudo você fala, ela fala assim, tá, e aí, o que eu faço? Tá? As pessoas que desenvolvem os egos do centro emocional são pessoas que sentem mais, elas são mais sensíveis, tá? Elas, o foco delas é no sentimento. E as pessoas do centro intelectual, o foco delas é na cabeça. Elas são pessoas teóricas, são pessoas que tudo delas é no pensamento. Elas pensam mais, agem pouco e sentem pouco, tá? Os tipos de ação, eles agem muito, sentem pouco e pensam pouco. E os tipos de emoção, sentem muito, pensam pouco e agem pouco, tá? É como se você priorizasse um centro seu. Gui, deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Existe, eu sei que não existe, mas a gente tem uma predominância do sentimento com pessoas do sexo feminino e do que do masculino? Porque eu vou te falar, não por ser homem e mulher, mas por uma questão até de educação mesmo, porque agora está mudando, mas até então, em outras gerações, o homem não sentia. O homem ele tinha que pensar. Então, você perguntar para o homem o que ele sente, é difícil dele explicar, mas você perguntar o que ele pensa, ele consegue colocar, né? O Cláudio Naran falar, porque assim, gente, os 3 tipos que compõem o centro de ação são os 3 aqui de cima, ó, o 8, o 9 e o 1. Os 3 tipos emocionais são esses 3 aqui, ó, o 2, o 3 e o 4. Esse é o centro da emoção. E do lado de cá, o 5, o 6 e o 7 é o centro intelectual. Então, o Cláudio falava que a predominância não quer dizer que isso seja regra geral, não. No centro emocional é feminina e no centro intelectual é masculina. Mas que não quer dizer que não existam homens de ego emocional e não existam mulheres. Existem sim, e muito, tá? Mas que existe uma predominância nesses dois centros, tá? Vocês estão vendo que o triângulo central tem o eneagrama é formado do triângulo central que está destacado aqui e da outra parte que tem os outros 6 tipos, tá? O triângulo central é destacado por quê? Porque os tipos dos vértices do triângulo central, eles são o núcleo de cada centro. O que isso significa? Que os outros 2 tipos são derivações da mesma energia do vértice do triângulo central. Então, todos esses 3 tipos aqui funcionam com a mesma energia. Todos esses 3 tipos aqui funcionam com a mesma energia. E todos esses 3 tipos aqui funcionam com a mesma energia. E é importante falar, gente, que esses nomes aqui, eles não são com a conotação que a gente conhece, né? Porque pensa aqui comigo. O centro de ação. O núcleo do centro de ação, olha qual é a paixão. A preguiça. Seria incoerente, não seria? O núcleo, a energia central do centro de ação é a preguiça. Só que não é preguiça de fazer, pelo contrário, é uma compulsão por fazer. É uma preguiça interna, é uma preguiça de olhar para si, é uma inconsciência de si. Tá? Então, todos os 3 tipos lá de cima, como que eles fogem da dor dele? Fazendo, agindo. Estão sempre fazendo. Não conseguem ficar parados. São impulsivos, são compulsivamente fazedores. Tá?
Os 3 tipos do centro intelectual, a energia deles é a energia do medo, da insegurança, tá? Então, são 3 tipos que funcionam, que tem como base a insegurança, tá? Eles expressam de formas diferentes, mas a energia é a mesma. E no centro emocional, os três tipos têm a energia da vaidade. A vaidade no sentido da imagem. A vaidade no sentido do que o outro vê, tá? Que é como se o mais importante fosse o que o outro vê de mim do que o que eu de fato sou. Tá? Então, são esses 3 centros do Eneagrama. Então, olha, a preguiça não é preguiça de fazer, é uma preguiça de ser. O medo não é um medo comum que a gente tem, eu brinco que os outros, que nós normais temos, não. O medo é um medo neurótico, é um medo criado na cabeça. É um medo que as pessoas do centro intelectual, elas se refugiam na cabeça, nos pensamentos. E o centro emocional é essa vaidade de parecer. O Tadashi esses dias falou na meditação, achei muito interessante. Ele falou, o que eu quero? Ser, ter ou parecer? O parecer é do centro emocional, é da imagem. Tá? O que é mais importante para mim? É ser, é ter ou parecer. Ele falou isso esses dias na meditação. E o centro da imagem é isso, é o que o outro vê de mim. Óbvio que todo mundo tem essa preocupação também, mas no centro emocional ela é mais forte, tá? Então, na questão dos relacionamentos, que é o nosso assunto aqui, eu penso, sabe, Raquel, que qualquer trabalho de autoconhecimento que a gente faça, quanto mais a gente se conhece, mais fácil a gente se relaciona, sabe? E eu acho muito legal o trabalho do Eneagrama, porque eu falei da preguiça e do medo, para vocês entenderem só, gente, porque não dá tempo de falar sobre tudo aqui, né, do Eneagrama. Desculpa. Para vocês entenderem como que cada palavra daquela ali não é no sentido que a gente conhece. Por exemplo, o ego 4, a inveja. Não é que eu invejo o que o outro tem e eu quero ter o que o outro tem. O ego 4 são pessoas que elas focam no que elas não têm. Então, ela não quer necessariamente o que o outro tem, ela quer o que ela não tem. São pessoas focadas na falta, tá? Valorizam a falta. Então, não é o sentido das palavras não é o mesmo. Mas eu acho que no caso dos relacionamentos, se a gente falar dos 3 centros, vai dar para entender, porque os 3 tipos de cada centro, eles funcionam com a mesma energia. Então, quando eles se relacionam, é mais fácil, vamos dizer assim, porque a forma de demonstrar amor é a mesma. As pessoas do centro de ação demonstram o amor fazendo. As pessoas do centro de emoção demonstram amor sentindo. E as pessoas do centro intelectual demonstram amor precisando de segurança. A forma delas demonstrarem o amor, elas buscam o amor em alguém que lhes dê segurança. Tá? Então, assim, as pessoas que convivem, que são do mesmo centro, é mais fácil. Os que não são do mesmo centro, que são de centro diferente, quando a gente começa a se conhecer, e aí que eu acho que o Eneagrama é espetacular para isso, a gente começa, não só em relacionamento a 2, não, tá, gente? Relacionamento geral. Por exemplo, a gente vai se conhecendo e estudando o Eneagrama, você vai conhecendo o outro também. E aí, quando a gente começa a conhecer o outro, eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que fala assim, qual que é o maior órgão do seu corpo? Ela sempre faz a pergunta. Não é a pele, engano seu. O maior órgão do nosso corpo é o nosso umbigo, Raquel. A gente tem um umbigo grande demais, a gente acha e a gente vive como se a gente fosse a criatura mais importante do universo. Então, a gente tem um umbigo demais, a gente é muito autocentrado, sabe?
Quando a gente vai se conhecendo, e o Enneagrama, como eu falei, é um caminho direto para isso, a gente vai diminuindo o umbigo, sabe? A gente vai diminuindo a importância da gente. Você colocou um postzinho lindo que eu amei esses dias, falando que... Como é que foi que você colocou? Que o caminho... que quanto mais... como é que é? Deixa eu achar aqui. A escolha mais difícil, ela vai tirando a importância da gente, não é? Isso é alguma coisa assim. Vai diminuindo a nossa importância, né? E é isso que eu acho que vai acontecendo. A gente para de olhar o mundo só pelo umbigo da gente, sabe? Porque você vai entendendo, o Enneagrama vai te ensinando a ver que as pessoas funcionam, sentem, agem, vivem de forma diferente da sua. E ok, elas não estão fazendo o que elas estão fazendo por sua causa. Elas estão fazendo porque é como elas conseguem fazer. Por exemplo, eu sou um tipo 9, tá? O meu ego é a preguiça. Os 3 tipos de ação, eu brinco que são tipos muito primitivos. São tipos muito toscos, muito casca-grossa, entre aspas, assim, sabe? Eu achava as pessoas do centro emocional de uma frescura fora do comum, você não tem noção. Eu falava, gente, mas que frescura é essa? Que é? Te juro, Raquel. Quando eu comecei a estudar o Enneagrama, eu falei, gente, não é frescura. É o jeito que eles sentem a vida, né? Então, com isso, a gente vai diminuindo a nossa... A gente vai mudando o nosso olhar para as pessoas com as quais a gente se relaciona, sabe? A mamãe era um tipo 2, era um tipo emocional. E a mamãe tinha uma preocupação. Toda vez que eu chegava na casa dela, ela falava comigo assim, ô minha filha, pinta o cabelo branco te envelhece tanto. Eu olhava para ela, porque isso para mim não faz a menor diferença, eu tenho o menor problema. Mas eu ignorava a fala da mamãe, sabe? À medida que porque eu até uns anos atrás, o nosso relacionamento ela foi uma pedra de tropeço grande na minha vida, e que eu agradeço a Deus imensamente a mãe que eu tenho, que eu tive, por causa dela eu cresci muito, tá? E aí, um dia, eu falei, gente, isso depois que eu comecei a fazer terapia, depois que eu comecei a estudar o Enneagrama, eu falei, gente, a imagem para a mamãe é importante, ela é do centro de imagem, porque ela implicava porque eu não era vaidosa, porque eu não tinha vaidade nenhuma, sabe assim? E eu falei, gente, isso para ela é importante. Aí, um dia que eu cheguei na casa dela, toda vez que eu chegava lá, a ladainha era a mesma. Ô, minha filha, pinta o cabelo branco te envelhece tanto. Eu falei, ô, mãe, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou pintar não, sabe por quê? Eu andei pensando, eu gosto do meu cabelo é assim, eu me identifico com o meu cabelo é assim, então eu não vou pintar o cabelo não. Raquel, nunca mais ela falou. Mas o que aconteceu naquele momento? Primeiro que eu enxerguei a mamãe. Eu me posicionei com relação a ela. E segundo, que ela também estava estudando o Enneagrama nesse momento e ela entendeu como que era o meu funcionamento. Então, e foi muito bacana porque eu tenho até hoje um grupo lá da casa da mamãe que a gente começou a estudar o Enneagrama, já deve ter uns 12 anos, por causa de uma amiga da mamãe que estava passando um problema sério. E ela foi numa pessoa, e a pessoa falou com ela, procure estudar o Enneagrama. O Enneagrama vai te ajudar muito a compreender isso tudo que está te acontecendo. E ela era a melhor amiga da mamãe. Falou com a mamãe, e a mamãe falou com ela, olha, Beatriz, estuda esse Enneagrama, quem sabe ela não ensina para a gente. Isso tem 12 anos, Raquel. 12 anos. Até hoje... Eu tenho toda quarta-feira à tarde esse grupo lá na casa da mamãe. A mamãe morreu e nós continuamos com o grupo. Então, assim, eu que tinha uma dificuldade de relacionamento gigante com a mamãe, a gente fez um resgate através do Enneagrama, Raquel. A gente acabou tendo um relacionamento muito bom, muito próximo e de muita compreensão. A gente conseguiu se falar coisas. Sabe? Foi uma cura. Eu curei o meu relacionamento com a mamãe através do Enneagrama, porque ela se dispôs a estudar o Enneagrama também. E essa turma lá da casa da mamãe é uma delícia, porque a caçula delas tem 70 anos e a mais velha tem 83, Renata, ou Raquel. Sabe? E a gente está lá toda semana, elas estão lá buscando se conhecer toda semana. Eu fico assim, eu acho a coisa mais bonitinha do mundo.
Então, assim, isso para mim mostra como que o eneagrama, como o autoconhecimento, cura as relações. Em relação a 2, então, nem se fala, sabe? Tem que ter autoconhecimento, gente, para a gente diminuir a nossa autoimportância, para a gente parar com picuinha, porque eu acho que o desgaste grande que tem nas relações são as picuinhas, sabe? Você implica com o jeito do outro ser, sabe? E quando você conhece o eneagrama, fica muito mais fácil, muito mais leve, sabe? Porque você vai parar de se desgastar por bobagem, coisas superficiais, sabe? Então, assim, eu sou fascinada com esse eneagrama, não é à toa, Raquel, porque ele já me trouxe tanto benefício nessa vida, tanto benefício, sabe? De me relacionar com as pessoas de uma forma mais respeitosa, sabe? De uma forma... E compreendendo o meu limite e o limite da pessoa. Compreendendo que as pessoas me deram o melhor que elas puderam, que elas relacionam comigo da maneira que elas podem. E outra coisa, muitas vezes você encontra com alguma pessoa assim, do seu relacionamento, e a pessoa está de cara fechada, tá, não sei o quê, ou o umbigo é muito grande, você já fala, nossa senhora, o que eu fiz? Que a criatura está de cara fechada para mim, né? E aí, quando você começa a se conhecer, você fala, pode não ser comigo. Essa cara fechada pode não ser por minha causa. Vão diminuir o umbigo, diminuir a autoimportância, porque pode não ser comigo. E na maioria das vezes, de fato, não é. Sabe? E aí a gente cria confusão à toa. A gente cria desgaste à toa. Sabe por quê? Porque a gente está prisioneiro daquele ego que a gente construiu e que faz a gente reagir sempre da mesma forma. Sabe? Por isso que eu acho que o eneagrama é interessantíssimo para você descobrir essa prisão que você está nela. O eneagrama te dá a chave para você abrir a portinha dessa prisão e sair. Ah, isso é maravilhoso. É libertador. É libertador, Raquel, é libertador. A gente passa uns percalços, a gente passa uns perrengues, porque tem hora que, semana passada, por exemplo, eu vivi uma semana que eu gripei, não foi à toa, né? Eu vivi um momento assim de... A sensação que eu tive semana passada foi que eu entrei dentro de um casulo e que eu não queria nada, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, porque eu tava... A sensação que eu tive foi que eu estava murcha, sabe? Assim, a sensação que eu tive é que meu coração parou. No sentido de sentir, eu não estava... O Tadashi fala na meditação, vê o que você está sentindo agora. Eu falava, meu Deus, eu não estou sentindo nada. O que está acontecendo comigo? E eu fiquei me perguntando, porque eu falo que o eneagrama me fez engolir uma interrogação. Foi o grande ganho que eu tive com o eneagrama. Tudo que me acontece fisicamente, que a leitura corporal me ajudou também, porque eu fiz o curso com a Nereida, me ajuda muito. Eu paro e começo a refletir. Por que eu gripei? O que está acontecendo comigo? E a gripe na leitura corporal é uma necessidade de recolhimento. Eu falei, então eu vou me recolher, eu vou ver o que é que está acontecendo comigo. Aí na semana passada, eu não assisti nada que eu assisto, não vi live nenhuma, não fiz nada. Só fiz a meditação e o reiki, mas nada, sumi de tudo semana passada. Porque eu acho que tem momentos que a gente precisa disso, sabe? E eu gripei, foi à toa, gente. Eu tomei vacina, eu tomo água com limão todo dia, tinha séculos que eu não gripava. Eu falei, alguma coisa está acontecendo, vou parar e olhar o que é. Eu vou parar e olhar para mim, sabe? Tem as questões externas, tem a secura do tempo, tem não sei mais o que, tem alergia, tem rinite, tem. Mas internamente, o que está me acontecendo? Sabe? E eu acho que foi esse o maior ganho que eu tive com o eneagrama, com todos os trabalhos de autoconhecimento que eu fiz, foi de começar a me questionar, sabe? Engolir esse... Você falou de questionar o porquê da gripe e tal, eu acho que a gente pode, e esse autoconhecimento também, mas eu acho que a gente pode ampliar até para mais coisas, sabe? Às vezes, quando acontece tudo, inclusive, até se a gente pensar nessa pandemia, no Covid, ou qualquer situação aí, mundial mesmo, muitas vezes eu paro e penso assim, o que tem em mim que eu alimento isso que está acontecendo? E aí a gente pega um pouquinho de responsabilidade, porque todo mundo é responsável. Aqui, ó, meu colarzinho, o Ponopono. Eu ganhei com o pessoal do Reiki esse colar, ó. Eu faço o Ponopono diariamente.
E eu acho, Raquel, assim, o que eu aprendi com o Eneagrama, com o Cláudio Naranjo, eu fiz chama SAT. Eu fiquei uma semana com ele lá em Brasília, fazendo trabalhos terapêuticos o dia todo. E ele falava muito isso lá. Agora fez 1 ano que ele morreu, agora em julho. Ele era uma pessoa espetacular. E ele falava muito lá nesses encontros que quando eu me curo, eu estou curando o planeta inteiro. Exato. Então, eu sinto isso, me curar é uma responsabilidade para com todas as pessoas. Exatamente. Sabe? E o Eneagrama, gente, é um caminho direto e reto. Para quem quer, de fato, é óbvio que não é o único caminho, né? Mas, para mim, ele é um caminho... Ele te mostra, porque ele é um mapa, gente, tá vendo? Essa figura, essas linhas que tem aqui não são à toa, tudo tem uma razão de ser nisso aqui, sabe? Tipo, ele é muito maior do que a gente vê, assim, né? Algo muito maior. Eu fiz o Eneagrama em 93, eu acho que eu já li tudo quanto é livro de Eneagrama que você puder imaginar no mundo. Eu tenho uma biblioteca de Eneagrama, que é uma coisa impressionante. O que eu estou aprendendo de Eneagrama nessa pandemia, você não faz ideia. Olha. Porque o Eneagrama, ele reflete o ser humano. E o ser humano é muito complexo, o ser humano não tem fim. Sabe? Eu falo que o ser humano é igual uma cebola. Você tira uma casca, tem outra. Tira uma, tem outra. Tira uma, tem outra. E aí vai até você chegar lá no fundo. É verdade. Sabe? Eu falo que é um trabalho para o resto desta encarnação. E sabe lá quantas mais aí para frente. Né? Mas... Quando você estava falando das línguas, você se conhecer, e aí você acaba estudando Eneagrama, conhecendo o outro e como que o outro age, como que o outro gosta e sente, enfim, né? Eu falo lá no curso das linguagens do amor, que tem... eu li o livro. O livro, As 5 Linguagens do Amor. Do amor, porque ele faz muito isso, bem voltado para o relacionamento amoroso, né? Que cada um tem um tanquinho e esse tanquinho precisa estar cheio para se sentir amado. E cada um é o do fazer, é o tempo junto, é o que gosta de ouvir, é o aquele livro. Eu acho isso. Eu já li esse livro. Eu também. Eu li esse livro, eu tenho ele aqui, sabe? Até a pessoa que me deu tá aí, a Jane. Eu vi ela entrando aí. Eu acho aquele livro espetacular. Eu acho que todo mundo tinha que ler, porque ajuda você a entender que a sua forma de encarar o amor não é a mesma forma do outro. Sabe? Exato. Então, por exemplo, no Eneagrama, os egos de ação. Ontem eu estava assistindo um vídeo da Roberta Spadini, que trabalha com o Eneagrama, e ela estava falando isso. As pessoas dos 3 centros de ação, como que elas demonstram o amor dela? Fazendo alguma coisa para você. Elas sabem fazer, então elas vão demonstrar o amor dela fazendo. Né? As pessoas do centro emocional, elas demonstram o amor dela sentindo com você. Sabe? Falando eu te amo, sei o que, essa coisa mais melosa, mais dengosa que as pessoas do centro emocional são, mais afetiva, sabe? E as pessoas do centro intelectual, elas demonstram o amor dela falando sobre as coisas que são importantes para ela. Sabe? Então, cada um demonstra o amor de uma forma. E a gente entender que aquilo ali não quer dizer que não me ame. Muito pelo contrário. Quer dizer que tá demonstrando o amor do jeito que ela sabe. Sabe? Isso, né, Bia? Quando a gente entende, quando a gente se conhece, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, a gente acaba também começando a ver o outro diferente. Né? E facilita tanto a vida, né? E esse processo de autoconhecimento é um processo interno e da gente. E a gente faz sozinho. Só que o outro é o espelho para que a gente consiga ver, para que a gente consiga enxergar essas coisas na gente. Então, sozinho, se eu não tivesse o outro para me espelhar, mesmo que ele seja diferente, eu não consigo fazer esse mergulho para dentro de mim. É interessante isso, né? É interessante isso. Tem um ditadozinho que fala: incomodou, doeu, leva para casa que é seu. O que te incomoda, você pode procurar em você, porque é em você que está.
sabe? Eu já passei várias situações assim, que às vezes as pessoas me falavam alguma coisa que eu ficava com muita raiva, sabe? Que eu ficava magoada, que eu ficava chateada. Aí, a hora que eu ia procurar em mim, Raquel, era lá mesmo que estava, Né, Bia? sabe? E o processo do autoconhecimento te dá essa possibilidade, né? De você olhar para você. E quando eu falo que as relações, principalmente relações de casal, são relações que formam um gancho, né? As relações são um gancho. E aí, qualquer coisa que a pessoa fala, com um umbigo é muito grande, por minha causa, não sei o que, engancha, agarra aqui o gancho. Quando você vai se conhecendo, o processo de autoconhecimento, você vai lixando o seu gancho vai esticando. Aí não agarra mais, sabe? Eu acho muito interessante, porque aí não é o que a pessoa não está fazendo por sua causa, sabe? Nossa, para mim, Raquel, o autoconhecimento é a chave para um relacionamento saudável e de crescimento. Coisa, o relacionamento fica porque quer e não quer. Precisa. Não por causa do gancho. Não por causa do gancho, isso que você falou. Exato. Não tem mais, então tá porque quer. É outra coisa que move esse relacionamento, que é muito mais saudável, mais profundo, enfim, do que algo que eu preciso de, ou eu preciso de algo, né? E aí, pegando esse gancho aí com a constelação, o autoconhecimento leva a gente a olhar para a nossa família, para os nossos emocionados, para onde a gente veio, porque existem coisas que vêm, a gente sabe, né, que não são só minhas, porque eu tô dentro de algo que é maior, dentro de um sistema, né, eu estou a serviço de algo maior. Então, algumas vezes eu tenho que olhar, além de olhar para mim, olhar também para o meu pai, para minha mãe, para minha ancestralidade, né, fazer todo esse movimento, porque isso também é um autoconhecimento, né, para eu olhar para o outro. Você sabe que fez parte da cura, da minha cura, o relacionamento com a minha mãe. Inclusive, a primeira vez que eu fiz constelação, há muitos anos atrás, eu fui constelar o peso que eu sempre carreguei de não poder errar, sabe? Porque eu sou a neta mais velha e a filha mais velha, então eu tive que ser exemplo a vida inteira, eu nunca pude errar. E isso foi um peso enorme para mim. E eu fui constelar isso há uns que deve ter uns 15 anos ou mais, sabe? E eu achei que a coisa ia para o lado do papai, porque o meu avô paterno que era muito rígido, muito bravo, ele que falava que a família dele não errava, assim, esse estranho. Menina, pois eu fui para o lado da família da mamãe na constelação. Eu fui para a avó da mamãe, para minha bisavó. E na época eu não entendi aquilo, sabe, Raquel? Eu falei, gente, que coisa engraçada. Mas como a constelação eu falo que é uma bomba de efeito retardado, a bomba explode ali naquele dia, ela vai fazer defeito por muitos anos. Eu tinha... É verdade, eu sinto a constelação assim. Para mim, ela é uma bomba de efeito retardado. Porque ela não faz o efeito na hora. Você não vê o efeito na hora. Você vai ver depois de um tempo. E o meu avô materno era português. E eu sempre tive meio coisa assim com a família da mamãe por causa da minha dificuldade de relacionamento com a mamãe. Raquel, depois que eu fiz algumas constelações, eu fui a Lisboa. Olha. Quando eu cheguei em Lisboa, Raquel, eu tive uma sensação que eu não sei explicar. Foi uma sensação de resgate, uma sensação de reencontro. Tipo assim, eu fiz as pazes com a família da minha mãe, com a ancestralidade do meu lado materno, sabe? Então, assim, eu acho que todo o trabalho de autoconhecimento vai te levando a essa cura, sabe? A essa aceitação de onde você veio, aceitação da sua ancestralidade, aceitação de você como você é, sabe? Da pessoa que você é. Então, assim, gente, eu sou apaixonada por autoconhecimento. Qualquer coisa que possa me ajudar nesse processo de autoaceitação, de autodescoberta, sabe? Nossa Senhora, a constelação eu amo de paixão, amo, amo, amo. Sabe? Porque assim, vai ajudando a gente a viver melhor com a gente também, né, Raquel? Vai ajudando a gente... Deixa eu só falar uma coisa que Bia, falta 10 minutos. Tem uma interrogaçãozinha aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, põe aqui que eu clico e leio para a Bia.
Ô, Bia, agora eu queria só te perguntar, se uma pessoa que quer trabalhar com Eneagrama, quais são as possibilidades? Que uma constelação, você tem uma constelação online, né? Ou individual online, ou individual em grupo, ou individual e em grupo, que atualmente a gente não está fazendo. Algumas pessoas têm feito constelação em grupo online e tal. Eu atualmente estou trabalhando só com online individual. Por questões minhas, eu não quero. Eu amo trabalhar grupo, amo de paixão. O espaço está lindo, Amourada. Você tem que vir aqui, Bia, para você conhecer. Pois é, eu vou conhecer, vou. Super gostoso, mas eu estou trabalhando só online individual. Com o Eneagrama, o que a pessoa pode fazer nesse sentido? Que trabalho? Como é que é? Como que é isso? Me fala. Raquel, a gente dá o curso, mas era presencial, né? E agora eu estou dando aula online também para quem tem interesse em estudar o Eneagrama, mas é individual. Mas eu falo com as pessoas, assim que voltar, que a gente puder aglomerar de novo, como diz uma amiga minha, fazer o curso presencial é muito interessante, porque ali no grupo você vai ver as pessoas de outros tipos e vai ver pessoas iguais a você, que a gente acha que a gente Raquel, até o jeito de falar é igual de cada tipo, assim. Né? Sabe? Então, assim, o grupo é importante, mas eu tenho dado aula individual para quem... Bia, demora quanto tempo, assim? Como é que é essa história? O sábado o dia todo e o domingo de manhã, quando é presencial, tá? É um fim de semana, tá? Então nós vamos aqui na Mourada, Bia. Claro, vamos. Com certeza que vamos. Vamos aí, combinado. Tá. Nós vamos fazer aqui. Quantas pessoas? Raquel, eu não gosto de grupo muito grande, não, sabe? Porque eu gosto desse contato mais pessoal, sabe? Mais perto das pessoas, porque eu sou assim, eu gosto do aconchego, eu gosto do contato, eu gosto de estar ali com a pessoa para poder ajudar a pessoa nas dores dela, nas dificuldades dela. Então, eu não gosto de grupo muito grande, não, sabe? A gente tem feito com no máximo 15, 20 pessoas. Não, então dá tranquilo lá, porque lá é um número bom de ter lá na Mourada. Pois é, não vamos ficar. Agora, quem quiser ir conhecendo o Eneagrama, até poder fazer um curso presencial, eu estou dando aula online, sabe? E aí, como é que faz? Entra na sua página aí no Instagram. Manda um direct para mim e a gente combina. Joia. Beleza. Por que você não monta um grupo online? Raquel, tem muita gente me falando isso, mas, como eu te falei, eu gosto do contato pessoal. Eu estou pensando nessa possibilidade, sabe? Porque, inclusive, por causa de pessoas de fora, né? Que gostariam de fazer. Mas eu sou uma analfabeta tecnológica. Eu tenho eu e meu celular aqui, mais nada, sabe? E eu não sei fazer muita coisa assim pela internet. Eu vou ter que aprender para poder fazer isso, porque eu não sei fazer ainda, sabe? Eu não sei. Bia, eu também estou aprendendo tudo. Primeira live que eu fiz também foi com essa coisa de pandemia, e eu detestava essas coisas de câmera, não sei o quê. Tinha dificuldade danada. Mas, gente, às vezes me pedia, e aí eu quebrei e falei, não, vou fazer agora é agora. Eu estava com um projeto para coisa digital mais para frente, daí adiantou, né? E aí estou aprendendo também, sabe? E, inclusive, no curso, vai sair um curso, tem um workshop agora gratuito, né? Igual eu falei, um já saiu, o outro vai sair. E está saindo um curso que vai ter uma mentoria. E aí eu vou ter o grupo e vai ter que ser digital. Então, eu estou aprendendo isso aí, sabe? Encontrar, não vai ser com todo mundo, vai ser as primeiras pessoas que inscreverem, mas para fazer o trabalho assim também. Né? Então, também, Bia, é isso. A gente está tendo que virar nos 30, entendeu? Eu falo que essa pandemia antecipou muito essa coisa virtual, né? E eu vou ter que aprender, porque eu estou pensando, eu estou me organizando aqui como é que eu vou fazer para fazer o curso online, sabe? Legal. Vou ter que dar um jeito. Porque o Eneagrama chegou na minha vida através de um outro trabalho na homeopatia, como diagnóstico e tal, umas coisas assim. Eu comprei um tanto de livro, li um tanto de coisa, fiquei doida com o Eneagrama.
Mas depois não foi meu instrumento de trabalho, então ele ficou lá no cantinho. Mas eu sempre fui apaixonada, porque eu vejo realmente como um instrumento de autoconhecimento. Eu tenho até vontade de refazer. Na hora que eu vou te chamar para cá, eu vou refazer, tá? Eu Claro, mas eu vou refazer. claro que sim. Mas eu acho muito legal. Eu acho fundamental para isso que eu tenho visto, para a necessidade das pessoas, essa necessidade de relacionar, de aprender a relacionar, de se encontrar, o autoconhecimento, né? E eu gosto de falar que não existe só um instrumento. Não, existem vários. Não é só a constelação, não é só o enneagrama, não é só um tanto aí, ou o tarô. Eles são complementares. Né? Eu acho que tem mais um tanto, a psicanálise, terapia. Né? Eles são complementares. Exatamente, são complementares. Por exemplo, eu atendo muito a constelação, Bia, com o terapeuta junto. Até a gente marca horário, o terapeuta quer a constelação. Algumas vezes eles me indicam, porque eu tenho muitos terapeutas, eles mandam direto. É que na terapia, na sequência, as pessoas dão um salto, às vezes tá aquele... É verdade, Muito legal. Eu falo, gente, como é complementar, né? Como uma coisa vai na outra, assim. No comecinho da minha vida de autoconhecimento, eu comecei fazendo terapia, porque eu cheguei no fundo do poço, eu falei, eu preciso de ajuda, e fui fazer terapia. E um tempo depois, eu fiz o processo Hoffman, da quadrinidade. Eu não sei se você conhece, você já ouviu falar. O processo foi um marco na minha vida. Eu falo que a minha vida é literalmente dividida em antes de eu ter feito o processo e depois do processo. E naquela época, a psicóloga que eu fazia terapia com ela, quando eu saí do processo, ela falou para mim, Bia, a sua terapia deu um salto de mais ou menos uns 4 anos. Sabe? Porque uma coisa vai ajudando na outra, vai ajudando na outra. Exatamente. É muito legal isso. Então, eu gosto de trazer para as pessoas verem a importância de ver, né? Não sou só eu que estou falando, para a gente ter um bom relacionamento, a gente tem que se conhecer. A gente tem que olhar para a gente mesmo. A gente tem que conhecer nossa ancestralidade, os nossos nós, o que está pegando, o que está oculto, que eu não vejo, né? E olhar para o outro de outra forma, né? A gente descobrir essa linguagem do amor. Qual que é a linguagem que eu falo? Qual que é a linguagem do outro? Como que eu posso ter? Eu falo que a gente faz investimento em tudo, né, Bia? A gente faz investimento no corpo, porque faz academia, faz ginástica, compra roupa, compra sapato, vai no cabeleireiro, faz unha, não sei o que, uns mais, outros menos, mas é um investimento. A gente faz um investimento na profissão, estuda, não sei o que, pós-graduação, né? Vai aqui, vai ali, viaja, congresso, curso. Ok, mas e no relacionamento? A gente faz muito investimento. Muito pouco. No nosso autoconhecimento, a gente investe muito pouco. Muito pouco. E no relacionamento, menos ainda, porque na medida que fez isso aqui, as pessoas... Acabou. E não é. Na realidade, a gente está sempre investindo, se conhecendo e conhecendo o outro. Né? Falta 2 minutinhos, Bia apareceu aqui para mim. Já passou tão rápido, Raquel. Vou agradecer, né, a todo mundo. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha rápida, que acho que nem vai dar tempo. Como fazer enneagrama? A Bia da aula de enneagrama já falou. Se organize, Bia, porque eu moro na Bahia e quero fazer com você. Aqui, ó, eu vou te levar também lá para a Fazenda dos Anjos, no sul de Minas, para você dar o curso lá no fim de semana. Tá. Com certeza. Espaço de terapias, um hotel fazenda maravilhoso. Mas aqui, ó, vamos despedir, né? Bom, gente, muito obrigada, Raquel. Gratidão imensa pelo convite. Todo mundo que está aí assistindo, muito obrigado por ter vindo assistir. Sabe, não dá para falar muito sobre o enneagrama, porque o tempo é muito pouco. Mas eu acho que a ideia do autoconhecimento para ajudar nos relacionamentos era mais importante. E mostrar o enneagrama como uma ferramenta para o autoconhecimento. Né? Eu acho que é isso. Gente, a Raquel é consteladora, ela é maravilhosa, eu indico demais. E eu vou fazer uma constelação assim que voltar, porque eu gosto de grupo. Meu negócio é grupo. E nós vamos montar o grupo do Enneagrama aqui. Eu queria te agradecer, querida, pela sua doação diária para o mundo. O reiki que você faz, o trabalho é maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada.
né? Que esse amor se expanda cada vez mais. E eu sei que você Amém. recebe muito. Muito. Graças a Deus. Gente, fiquem bem. Um beijo. Cuidem. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora vou meditar, tá, Dash? Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.